Boa tarde. 10/9/2025, estamos começando mais um programa Repercute, onde a gente faz análise política dos temas pertinentes do nosso país, das notícias que são manchetes nos veículos de comunicação regional, nacional e internacional. Mas hoje nós vamos falar de um tema específico, a atuação do presidente do Senado da República do Brasil, senhor senador Davi Alcolumbre. Então, essa é a manchete do nosso programa Repercute de hoje. Então, eu queria aqui conversar com os nossos telespectadores, nossa audiência, que todo mundo está vendo o comportamento do presidente do Senado. Não é desde agora, não. Não é só o Davi Alcolumbre, mas também o Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Senado, que ficou inerte, que não agiu. Por quantas vezes houve movimentos com pedido de cassação, de impedimento do Alexandre de Moraes, em função da sua atuação, da sua truculência, de não respeitar o devido processo legal, de promover um julgamento que não é a instância correta. Todos essa narrativa do golpe que houve em 8 de janeiro, elas são pessoas que nunca ocupou função pública. Até mesmo Jair Bolsonaro e seus assessores, ministros do seu governo, eles já não estão investidos do cargo. Então tinha que ser começado lá em primeira instância. Semelhante ao que foi do Lula. Começou lá em primeira instância, segunda, terceira, até o recurso chegar ao Senado. Mas não, atropelar todos os processos, todos os procedimentos legais. Então, nisso culminou num pedido dos senadores da oposição em pedir, por várias vezes, acho que tem mais de 40 pedidos de impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Porém, os presidentes do Senado, eu vou falar porque o Rodrigo Pacheco também cometeu prevaricação no exercício da sua função. Por quê? Nunca colocou em pauta, mesmo tendo requisitos claros que o Alexandre de Moraes vem cometendo o arbítrio, vem desrespeitando a legislação, a Constituição, enfim, todos os ritos processuais que até hoje foi respeitado no Brasil. E aí, quem é a casa fiscalizadora que pode votar o impedimento de um agente público que não está agindo corretamente na sua função? O Senado da República. Aí, só que fica aquela pergunta no ar. Mas por quê? Então, os presidentes do Senado é intocável, ninguém pode, mesmo 80% da população brasileira querendo impeachment. Nós vimos as manifestações no 7 de setembro, grande parte da população nas ruas, todo mundo inconformado com esse arbítrio, com esse tribunal de exceção que está acontecendo no país, com esses abusos, essas infrações aos direitos humanos. Então, e o presidente do Senado não age? Então eu vou falar para vocês, a culpa não é só dos presidentes, não. A culpa está sendo de todos os senadores. Dos 80 senadores, porque tem 81. O presidente não coloca. E qual seria o caminho para forçar esse presidente? Porque ele está prevaricando. Ele não pode deixar de atender um requerimento certo, lícito, um pedido de um senador. Ele teria que ter colocado. Então, se ele não colocou, então os senadores só precisa de um senador, ou até mesmo um partido que tem representação no Senado, ele pode entrar com a denúncia no Conselho de Ética e pedir a cassação do Alcolumbre. Esse tinha que ser o caminho. Esse tinha que ser o caminho. E eu vou falar aqui rapidinho qual que é o roteiro que isso seguiria. Primeiro, um senador redigia a denúncia, protocolava no Conselho de Ética. Então, o primeiro passo é ter uma assinatura, um requerimento da denúncia. Protocolo no Conselho de Ética. O Conselho de Ética vai fazer a análise. Viu que tem fundamentos
os requisitos da denúncia, vai para a CCJ, lá vai revisar a legalidade, se está cumprindo os requisitos jurídicos, beleza, manda o relatório para o plenário. Foi para plenário, aí é o vice-presidente do Senado que vai ter, porque no caso vai estar o Alcolumbre sendo julgado lá, o vice-presidente conduz a sessão, né, da cassação do presidente, do Alcolumbre, aí vai para plenário. Se tiver 41 votos, ele é cassado. Automaticamente o suplente dele assume e o presidente perde o cargo. Vocês estão vendo? Aí vem aqui a cereja do bolo. Nós tínhamos 43 senadores que assinou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Então por que esses mesmos 43 senadores não já entrou com o pedido de cassação do Alcolumbre? Por quê? Porque aí são os pares, né, é ruim nós trabalharmos a cassação de um de nós, mas ele está cometendo falha, ele está cometendo crime contra a nação. A inércia do Senado está colocando o país em risco de sofrer uma sanção absurda, de nós termos os GPS suspensos pelos Estados Unidos, porque é deles, eles que desenvolveram, e a gente, na hora que vai utilizar, a gente dá o aceite ali, os cartões de crédito, o sistema SWIFT que nós fazemos as transferências bancárias, o Alexandre já foi sancionado pela Lei Magnish, agora vai colocar todos os brasileiros para ser sancionado. Age, presidente do Senado, cadê você? Mas você não está agindo. Então os 43 senadores que assinou o pedido de cassação, de impeachment do Alexandre de Moraes, tinha que entrar com a denúncia no Conselho de Ética. Se entrar com a denúncia no Conselho de Ética, eu tenho certeza, porque os requisitos são claros, são legais. As atitudes que o Alcolumbre vem cometendo é nociva para o país. Então vocês, senadores, vocês tinham que agir. Os senadores da oposição. Sim, o Flávio Bolsonaro. Cadê Flávio Bolsonaro? Faz a denúncia no Conselho de Ética. É isso que está precisando. O Girão. Cadê os senadores combatentes aí? Espiridion Amin. Vamos lá. Faz a denúncia no Conselho de Ética. Aí, os requisitos estão claros. Ele cometeu prevaricação, o Alcolumbre cometeu prevaricação. Faça o relatório, encaminhe para a CCJ. Vamos analisar os requisitos jurídicos. Está tudo certo. Plenário. Não caçou a senadora Selma aqui do Mato Grosso, porque ela cometeu ilegalidade, né? Ainda na eleição. E aí houve a eleição extemporânea e elegeu o Fábio, que está lá, finalizando seu mandato. Então é isso aí. Não tem mais como enganar o povo. Os senadores têm que agir. É a casa que fiscaliza, é a casa que ela aprova cada ministro do STF. E ela também tem que ficar observando a atuação desse senador. Não é vocês que aprovam? Então analise a atuação desse senador. Se ele não estiver agindo corretamente, tem que caçar. Tem que protocolar o impedimento. E o presidente do Senado tem que colocar em pauta para votação. E é o que é o Alcolumbre e que é o Rodrigo Pacheco nunca colocou. Então fica aqui, hoje, essa pauta, essa análise do comportamento do presidente do Senado, que vem brincando com a cara de todos os brasileiros, colocando em risco toda a nação. Você imagina que naquele momento quente que chegou a 43 assinaturas, né, o Alcolumbre falou que nem que tivesse 80 assinaturas, ele não colocava em pauta. Ali ele deu um tapa na cara de cada senador lá, dos 80. Ele desrespeitou cada membro do seu parlamento ali. Então tem que ter uma atitude dos senadores. É agora. Denúncia na Comissão de Constituição e Justiça, o primeiro pedido, né, tem que ser no Conselho de Ética, tem que seguir esse roteiro e tem que caçar o Alcolumbre. E aí, vocês ter coragem de colocar um presidente do Senado comprometido com o Brasil, comprometido com o povo brasileiro, e esse presidente, sim, vai fiscalizar os agentes públicos que não tiverem cumprindo sua função, seja no TCU, seja no STF, aonde for. Quem estiver jogando contra a nação tem que ser caçado.
hoje, né, um dia maravilhoso, estou falando aqui de Cuiabá, Mato Grosso, quente pra caramba, né? E vamos finalizando mais um programa Repercute. Eu sou Roberto Bezerra, falo diretamente de Cuiabá, Mato Grosso. E eu queria pedir, não tem aquele positivinho ali? Eu queria que você apertasse aquilo lá. Lá ajuda, né, essa matéria a chegar para mais gente, né? E também você depois compartilhar ali no WhatsApp, nos grupos, né? Isso ajuda, né? Esse trabalho, essa pesquisa que a gente faz para levar até vocês, né? Para melhorar e a gente ir esclarecendo, né? Para mais brasileiros o que está acontecendo hoje no Brasil. Certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus.